A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos. Eu sou o pastor Rubens, pastor da Comunidade Cristã Ministério CMA, e considerando a suspensão temporária por conta da quarentena, nós estamos fazendo essas gravações para manter os nossos irmãos em contato com a Palavra de Deus. Por isso, quero convidar a toda a Comunidade Cristã Ministério CMA para juntos orarmos, pedirmos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo as suas copiosas bênçãos pela ministração da Palavra de Deus que será lida para a amada Igreja. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, digno de toda honra, de toda glória, de todo o poder e de toda a majestade. Estamos, ó Deus, na noite de domingo, no dia 29 de março de 2020, para juntos pedirmos a Ti as Tuas bênçãos, ó Deus, para a ministração da Tua Palavra que será lida para a Igreja nesta noite. Abençoa os Teus servos, abençoa os Teus filhos, manifesta a Tua glória sobrenatural, Senhor Deus amado, ó Deus, na residência, no lar de cada um dos Teus filhos, Pai, e que este vídeo possa produzir fé em cada coração, porque a Tua Palavra diz, meu Deus, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela Tua Palavra. É o que eu te peço nesta noite, na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Amados, eu quero convidá-los a ouvir a leitura da Palavra de Deus em Marcos capítulo de número 13. É o sermão profético proferido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim diz a palavra do Senhor. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular, dizendo: Quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando todas essas coisas estiverem para se cumprir? Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras, rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em vários lugares, e também fomes. E estas coisas serão o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados, e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. O irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Meus amados, esta palavra abençoada é o sermão profético registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 13, do verso 1 ao verso de número 13.
E aqui na palavra de Deus eu gostaria de destacar que o nosso Senhor Jesus Cristo, ensinando aos discípulos, disse que aconteceriam essas coisas que estão acontecendo nos dias atuais. Embora uma pandemia como o coronavírus, tecnicamente conhecido como Covid-19, não é uma novidade na história da humanidade. Em se tratando de pandemias ou epidemias, várias já ocorreram. Eu gostaria de destacar aqui uma epidemia que ocorreu na Europa, mais precisamente no país, na Espanha, mas a quantidade de pessoas ceifadas em algumas delas foi em número maior, e considerando ainda que nós não encerramos esse ciclo da pandemia do coronavírus, porque continua se alastrando por todos os países, mas a gripe espanhola também ceifou milhões de pessoas. Houve também pandemias de varíola, houve pandemia de tifo, tudo isso na Europa. E foram se desenvolvendo vacinações. A doença, ela sempre fez parte da história da humanidade. No Antigo Testamento, Deus havia falado para Moisés que se criassem cidades-refúgios, que era para abrigar os leprosos. Voltando a falar da gripe espanhola, a gripe espanhola foi uma variação do vírus influenza, comumente associado às gripes recorrentes do vírus H1N1. A origem da mutação do vírus da gripe é desconhecida. Os casos tiveram início em 1917. Desde então, ela se coloca como uma das doenças mais resistentes de todos os tempos. A letalidade da gripe variou entre 6% a 8% durante o surto, ou seja, de 6% a 8% das pessoas infectadas foram a óbito. Mas a palavra do Senhor Deus é bem clara, que estes sinais, estas doenças, essas pandemias, estas enfermidades faz parte de um contexto escatológico. Escatologia é o estudo das coisas que vão acontecer nos últimos tempos. E além disso, nós podemos perceber que há uma inquietação de toda a humanidade com relação ao que está acontecendo nos dias atuais. E com relação a isso, eu gostaria de ressaltar que é necessário que todos os cristãos possam compreender que o medo não pode ocupar os vossos corações. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Embora tenhamos que ter cuidado, lavar as mãos, higienização das mãos, usar luvas, máscaras quando for necessário, mas não pode ocorrer medo no coração das pessoas. Temos que obedecer às autoridades, porque a palavra de Deus diz em Romanos capítulo de número 13, verso 1, que nós devemos ser submissos às autoridades. Se as autoridades estão aconselhando, orientando a ficarmos em casa, vamos ficar. A palavra de Deus diz assim: todo homem, Romanos capítulo de número 13, verso 1, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instruídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistirem trarão sobre si mesmo condenação. Portanto, nós precisamos obedecer às recomendações, às orientações das autoridades.
Porém, não podemos ter medo, sabendo que é um cumprimento da palavra de Deus. É um dos cumprimentos. O princípio das dores iniciou desde o momento que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo proferiu estas palavras. Aqui no sermão escatológico, ele começa a explicar aos discípulos que haveriam enganos, que haveriam guerras, rumores de guerras, pais contra filhos, filhos contra pais, uma convulsão social. E isso vem se alastrando paulatinamente durante esses 2000 anos, mas ainda há de se agravar. Porém, não vos assusteis, não fiqueis assustados, mas preparados para o agravamento dessas pandemias, para o agravamento dessas repercussões políticas. E a sua fé, a minha fé, a nossa fé precisa estar inabalável em Cristo Jesus. Em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, esta é a palavra que eu trago para a igreja nesta noite. E quero convidar vocês mais uma vez a orarmos, pedirmos a Deus, clamarmos a Deus, para que nós possamos passar por essa tribulação com fé, com bastante consciência que devemos obedecer às orientações das autoridades, mas com fé, não temendo, enfrentando todos esses problemas com graça, com amor, com fé, com sabedoria e paciência. Esta palavra que o Espírito Santo colocou nos meus lábios para trazer para a igreja. Então, amados, mais uma vez, vamos buscar ao Senhor em oração. Eu quero orar por você na noite deste domingo, dia 29 de março, para que o poder de Deus, o Espírito Santo, possa conduzir a sua vida em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, mais uma vez estamos aqui reunidos em oração para, ó Deus, transmitir à amada igreja esta palavra que vai, ó Deus, ao encontro da necessidade espiritual. Ó Deus, eu quero te pedir em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que os teus filhos que estão em casa, em quarentena, possam receber esta palavra, colocá-la em prática, uma aplicação prática em sua vida, sabendo que tudo isso que está acontecendo já está previsto na tua palavra. E eu quero te pedir nesta noite que esta palavra penetre no coração dos teus filhos, Pai, e que a palavra de Deus em João, capítulo 4, ó Deus, o versículo de número 18, que o verdadeiro amor lança fora todo medo, e todo medo bate em retirada dos corações, que todo medo, ó Deus, de contaminação saia da mente dos teus filhos e que eles possam, Senhor Deus amado, passar por este momento de aflição com fé, com tranquilidade, com paciência, buscando a tua palavra, orando, buscando, Senhor Deus amado, a presença do teu Santo Espírito. É o que eu te peço nesta noite, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Meus amados, receba a bênção apostólica. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Uma boa noite e possamos estar unidos em oração. E aguardem as transmissões ao vivo ou transmissões gravadas. Estaremos sempre em contato com os irmãos por meio deste canal do YouTube. Faça a sua inscrição. Clique no sino para que você receba a notificação dos próximos vídeos e também você dê o seu like. Faça isso e divulgue este canal, o canal da Comunidade Cristã Ministério Semear no YouTube, Comunidade Cristã Ministério Semear RJ, do Rio de Janeiro, no YouTube. Que Deus abençoe a toda a família Semear, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.